Fala pessoal, beleza? Mais uma aula aqui do nosso curso Make Essentials e hoje vamos falar a respeito, continuando aqui essa saga das configurações e conceitos importantes quando você fala de automação de uma maneira geral, mas principalmente para quem está utilizando o Make, que é o nosso foco aqui desse curso. Uma das coisas que eu citei nas duas aulas passadas, aí, tanto de webhook quanto de API, você fazia um HTTP request, e a gente vai falar um pouco disso justamente aqui nessa aula, tá? Que é um conceito que é também necessário para você mudar aí o seu... ter mais poderes, na verdade, ter mais poderes e mais mobilidade para criar suas automações. Então, como nas outras aulas, eu vou falar um pouco do conceito aqui, tá? Normalmente a gente tem um conceito muito técnico, eu não vou falar todos os conceitos técnicos aqui para não assustar vocês, porque é uma coisa muito simples e quando a gente lê parece um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? Então vamos lá, isso aqui eu peguei no ChatGPT porque realmente o ChatGPT é um pouco menos técnico e eu acho que seria melhor para vocês, tá? Então o que é? HTTP Request ou pedido HTTP em português é uma solicitação enviada por um cliente, geralmente um navegador da web ou uma automação, tá? Para um servidor da internet, para algum endereço, para alguma URL. Ele inicia uma comunicação entre o cliente e o servidor. Essa solicitação inclui várias informações importantes. O que é isso? Então vou tentar reduzir isso aqui mais fácil. O que é um HTTP Request? Tá? É um módulo, uma funcionalidade, onde você vai enviar informações para alguma coisa, para algum lugar, para alguma outra plataforma, por exemplo, no caso das automações, ou você vai requisitar alguma informação dessa outra plataforma. Tá? Então é uma interface que a gente consegue comunicar com uma outra plataforma, com outro serviço, com outro servidor, digamos assim. Tá? E é isso que a gente usa para utilizar tanto o webhook quanto a API. Tá? Então sem esse conceito aqui de HTTP Request, você não vai entender como que você faz um request na API ou quando alguém faz um request num webhook. Beleza? Então dentro desse conceito de HTTP Request, tem algumas questõezinhas, são 4 aqui principais, que a gente precisa entender um pouquinho, mas eu vou dar só uma pincelada, porque isso a gente vai aprender na prática. É mais fácil se aprender na prática do que entender todo esse conceito de requisições HTTP. Beleza? Então vamos lá. O método são 4 principais. O get, post, put e delete. Tá? O get é quando você quer solicitar alguma informação de algum lugar. Tá? Então, API, por exemplo, algumas APIs que a gente só quer pegar uma informação. Então, a gente usa o método get. Tá? Quando a gente quer enviar uma informação, por exemplo, acessar um webhook, a gente vai usar o post, porque a gente vai enviar alguns dados que esse outro serviço precisa receber para atender aquela requisição. Tá? Tem o put. O put é quando você quer alterar alguma coisa, tá? Por exemplo, no caso de uma API, você quer alterar o nome de um usuário que está dentro do RD Station, dentro do ActiveCampaign. Você manda lá um conceito, uma requisição com o método put, que você vai alterar esse usuário, esse nome, enfim. E o delete é para excluir. Tá? Então não se atente muito aqui, porque o que a gente mais vai usar aqui é get e post, mais especificamente mais post do que get. Tá? Mas a gente vai usar basicamente esses dois, mas eu preciso dar uma pincelada para vocês. O URL é um endereço que você vai acessar, ou você vai enviar as informações, ou receber informações desse endereço. Cabeçalhos HTTP são algumas configurações e informações que você manda para esse serviço, para que ele entenda o que você está querendo. Normalmente, no cabeçalho a gente passa, por exemplo, numa API, quando você precisa de enviar uma senha, uma autorização para aquela API saber que você está autorizado a acessá-la, normalmente a gente manda um token. Tá? Esse token ele é enviado pelo cabeçalho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês ali onde que tudo isso entra. Beleza? E tem o corpo da solicitação. Por exemplo, quando você vai fazer um post, quando você vai enviar uma informação para um outro serviço, e esse outro serviço, ele precisa de algumas informações. Essas informações você passa no corpo da solicitação, tá? No body da solicitação. Mas agora vamos dar uma olhada aqui na parte mais prática lá dentro do Make. Tá? Aqui nesse cenário, tá, que eu tinha ele aqui, eu não acabei de criar, mas eu falei bastante a respeito dele, eu acho que na aula de API ou de webhook. E aqui a gente tem os dois conceitos. Tá? Isso aqui vai ser muito interessante, os três na verdade. A gente tem o webhook,
a gente tem o HTTP Request, que faz acesso a uma API. Então a gente vai entender os três conceitos aqui de uma forma só, tá? de um jeito só, dentro de um cenário, numa aplicação prática. Tá? O que é esse cenário aqui? Tá? Esse cenário eu estou fazendo o quê? Isso é um cenário, uma automação, onde eu recebo um CEP, tá? E passo um endereço. Ou seja, por exemplo, se eu estou dentro de um ManyChat, tá? Lá no Instagram, ou dentro do WhatsApp, por exemplo, alguma plataforma do WhatsApp, de chatbot, e eu quero falar o seguinte: fulano, eu estou fazendo um cadastro seu aqui, me dá o seu CEP, que eu vou cadastrar o seu endereço. Para não precisar, por exemplo, pedir todo o endereço para a pessoa. Isso aqui é uma questão de usabilidade. Então, lá dentro do ManyChat, por exemplo, eu faço uma requisição HTTP, tá? Para esse webhook meu aqui. Vocês vão ver aqui que tem uma URL, tá? Ele tem aqui um endereço, que é aquela URL que o ManyChat vai acessar, tá? Quando ele acessar, ele vai passar algumas informações para mim. Nesse caso, vai ser o CEP, tá? Eu vou mostrar aqui o histórico, porque eu já fiz aqui um teste com essa API, e aqui a gente consegue ver os dados que estão chegando, que fica mais fácil. Ah, não tem aqui. Tá, vamos rodar um aqui, que a gente vai conseguir entender. Bora lá. Então, vai chegar aqui um CEP para mim, tá? Um tipo de informação por meio de um JSON, tá? Que o ManyChat me enviou um número de CEP, beleza? Aqui eu vou definir esse CEP porque eu estou definindo aqui porque para fazer um teste, tá? Quando eu recebo isso aqui do webhook, eu pegaria essa variável lá do meu webhook, mas como ela não está disponível aqui ainda, eu estou fazendo um teste, eu vou fazer simplesmente uma variável aqui, criar uma variável com CEP X, para testar, enviar isso aqui para a API do CEP, tá? Que é esse endereço aqui, só que eu tenho que passar o CEP para ele. Então, o que eu estou fazendo aqui? Lembra do método GET que eu estava falando? Então, eu estou só pegando uma informação. Tá? Eu estou passando o CEP pela URL, estou pegando uma informação e ele vai me retornar isso. Tá? Vamos dar uma rodada aqui? Vou tirar o webhook, porque a gente já falou a respeito do webhook, mas vocês já entenderam bastante o conceito. Tá? Eu vou apagar aqui, vou puxar o start aqui, o gatilho de start para o tools aqui, né, de set a variable, e vou dar um play, só para a gente ver o que acontece aqui. Quando eu dou um play, ele vai setar a variável CEP para esse CEP aqui, 71926000, vai acessar a API lá do CEP, que é gratuita, tá? Essa API, inclusive, enviando o CEP que eu passei, e vai me retornar alguns dados. Vamos ver que dados são esses? Então, quando eu olho aqui e vejo aqui no meu retorno, né, no output, data, ele vem aqui para mim, ó, o CEP que eu passei, e aí ele me traz, tá? Qual é o estado, qual que é a cidade, qual que é o bairro, qual que é a rua e qual foi o tipo de serviço que foi usado. Aqui nesse caso ele usou dos Correios, tá? Correios alternativo. Mas isso é uma questão lá da API. Então, aqui você consegue entender o que é esse conceito do HTTP Request. Eu estou enviando uma informação, tá? Passando uma informação na URL, usando o método GET, tá? E não estou passando nada no body. Lembra do GET? Agora, por exemplo, eu vou fazer aqui um teste, não vai funcionar aqui, tá? Mas é só para exemplificar para vocês como seria o método POST, tá? No caso do método POST, eu tenho que ter obrigatoriamente algum corpo da mensagem, tá? Que é nesse body. E normalmente, a grande maioria das APIs utiliza esse tipo JSON. Então, no tipo JSON, a gente vai ter que escolher aqui o raw e aqui no content type, o JSON. O que é isso aqui que a gente acabou de definir? Tá? Isso aqui é uma forma que o Make deixa mais bonitinho para você definir aquele header, tá? Aquele cabeçalho HTTP que eu tinha falado antes. Então aqui no cabeçalho eu defino que eu estou enviando para ele um tipo de dado que é do tipo JSON, que é aquele que a gente já está acostumado, que é isso aqui. Ó, tá? Por exemplo, eu poderia enviar o CEP de outra forma. Seria dessa forma aqui. Ó, tá? CEP. Dessa forma que seria no método POST. Mas, tá, isso aqui a gente olha sempre na documentação da API. Tá? A grande maioria das documentações, uma documentação que seja de fato
uma boa, né, seja bem feita, ela tem uma documentação. E lá dentro dessa documentação, você consegue enxergar quais são os métodos e como que você tem que utilizar. Nesse caso aqui do Brasil API, eu vou mostrar para vocês aqui como que seria a documentação dela. Tá? Vamos diminuir aqui minha cara. Beleza? Transformando API, tem documentação, tá vendo? Tem a documentação aqui, vou acessar. E aqui eu vou conseguir enxergar tudo que eu posso fazer com ela e como que eu devo me comportar, né, para configurar as minhas aplicações, as minhas automações. Essa Brasil API é uma API aberta, tá? Free, que tem várias coisas interessantes aqui, ó. DDD, tá? Feriado nacional, FIP, BGE, CEP, banco, número de banco, onde você informa o número de um banco e ele te traz o nome, tá? Que é no caso Banco do Brasil, né? Esse aqui é um teste e tal. Todo tipo de documentação é desse nível, tá? Desse jeito. Eu vou ver o do CEP aqui para vocês entenderem melhor. Então vamos lá, temos aqui, né, a busca de CEP, que é aqui, ó, como é que ele traz os dados, que é aquele que eu te mostrei lá, e como que a gente envia. Ele mostra aqui pra gente qual que é o endereço, tá? Que é justamente aquilo que eu estou usando lá. Eu pego o endereço, ele fala para mim que é esse endereço aqui, eu tenho que passar esse CEP no final, e aqui é o método GET. Então, dessa forma, eu consigo entender exatamente como que eu vou fazer lá no Make para fazer a requisição lá do meu CEP. E foi assim que eu descobri. Vou dar um cancelar aqui, porque eu não quero mudar, devo deixar aquele método GET, bonitinho, tá? Vou mudar aqui, só para a gente fazer um teste. Vou mudar aqui para 789.032. Não sei se existe, mas vou dar um play aqui e vamos ver se ele traz. O que ele traz? Dentro de data, ó, ele não conseguiu achar, porque ele fala, o CEP deve conter exatamente 8 caracteres. Então ele já trata várias coisas, né? Então é uma boa roda para você utilizar esse HTTP request. Vamos tentar botar um CEP que existe. 71.887.652. Não sei se existe. Vamos ver. Vamos play. Tá rodando, tá indo lá no CEP verificando. Não trouxe. Realmente eu estou ruim de CEP. Vou entrar na internet aqui e pegar um CEP aqui. Ok. Cadê, meu Deus? CEP. Meu Deus do céu. CEP Administração de Brasil. Vou pegar um CEP aqui e já volto. Pronto, achei um CEP aqui. Vou fazer um teste com ele. Vamos lá. Espero que seja válido esse, tá? Rodei. Vamos lá. Deu erro. Tá com algum problema, tá? Mas enfim. A questão aqui, eu acho que deu para entender como é que funciona o HTTP request, tá, gente? É dessa forma que funciona. Isso aqui é um problema na API, tá? Isso aqui não é um problema no nosso código. Às vezes, como é uma API aberta, às vezes dá um problema. Ela tem duas versões, ó. Aqui eu estou usando a versão 1, por exemplo. Tá? Lá tem a versão 2. Às vezes é um probleminha desse. Então a gente tem que investigar, né? Ó, a versão 2, agora ele trouxe, ó. Beleza? CEP, tarará, Brasília, Asa Norte, tal. Beleza, gente? Então é para vocês entenderem esse conceito, isso aqui era para fechar, porque sem o HTTP request você não consegue entender o conceito do webhook e o conceito da API. Tá? Agora você tem aqui, com todas essas 3 aulas, você tem a possibilidade de fazer a integração com todas as plataformas, praticamente todas as plataformas que tem API ou webhook. Como eu disse no início, isso te dá muitos poderes, né? Te abre o leque, te abre o seu espectro aí de possibilidades dentro das automações, beleza? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo e te aguardo na próxima aula.